Ô Mauro, antes de pedir a opinião do Léo, só porque você tocou aí, mas tem uma questão também, né, Mauro? Eu tô com você, eu acho que já passou do tempo do Flamengo ter o estádio próprio, o estádio dele, mas essa concessão, ela é importante também para o Flamengo, primeiro, porque o estádio do Flamengo. Primeiro, o Flamengo tem que conseguir o terreno. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Depois do terreno, apresentar plano para estágio, ser aprovado, como vai ser, aí subir. Isso vai dar uns 4, 5 anos, pelo menos, né? Então, enfim, talvez seja importante para o Flamengo ter o Maracanã nessa concessão de 20 anos e ter agora a concessão definitiva, né? Por alguns outros pontos também, né? Em termos de lucro, você já está falando, o Flamengo, o Maracanã é o estádio mais caro, e é verdade. E tem uma coisa que eu acho que é absurda que está no edital, eu acho que a coisa mais absurda do edital, o Mauro nem tocou no assunto, que é o Flamengo ter que dar camarote, servir canapé para político, né? Isso aí é uma coisa mais surreal que eu já vi. Isso tá no edital, a gente não tem nem vergonha de não botar isso no edital. Bota mesmo, não, o governador, tudo tem que ter o camarotezinho, o canapézinho, não é coxinha de galinha não, é canapé, isso, aquilo, coisa cara, são mais surreal. Mas eu acho que o Flamengo pode até tentar São ao todo buscar. 5 camarotes que o Flamengo tem que disponibilizar, 5 camarotes com buffet liberado, por conta do consórcio Maracanã. Além disso, mais 200 ingressos. Eu não sei, os caras têm direito a camarote e ainda querem mais 200 ingressos. Não sei para que isso. Né? E mais 40 vagas de estacionamento. Eu, por exemplo, eu não tenho carro. Eu vou de busão, Mercedão, 44 lugares para o Maracanã. Mas se por acaso Deus abençoar e eu comprar um carrinho, eu vou ter que deixar meu carro na rua. Ou vou ter que pagar estacionamento. Porque não tem vaga para mim. Não tem vaga para eu trabalhar no Maracanã. E o governo do estado tem direito a 40 vagas de estacionamento. Eu acho o seguinte, você ter um camarote, eu acho que é necessário, e eu vou explicar por quê. Às vezes você tem uma grande personalidade visitando o Rio de Janeiro, você tem uma celebridade, você tem um chefe de Estado. Chefe de Estado, isso. Isso. Aí o Maracanã é um grande monumento, é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Então, até pela questão de você receber bem um visitante ilustre, né? Você tem um camarote já preparado para você receber uma celebridade, uma autoridade. Eu acho legal isso. Várias autoridades já foram ao Maracanã, né? Tem até uma foto no Maracanã da Rainha Elizabeth, da falecida Rainha Elizabeth, sim, visitando o estádio nos anos 60, né? Eu acho legal isso, né? Porque o futebol faz parte da nossa cultura. Então, chega uma autoridade querer assistir uma partida de futebol, é uma forma de também conhecer melhor o Brasil, né? Então, o Maracanã, pelo seu caráter e por ser um estádio público, o Maracanã não vai passar a ser de Flamengo e Fluminense. Vai continuar sendo do governo do estado do Rio de Janeiro, vai continuar sendo bem público, né? Concedido à administração de Flamengo e Fluminense, né? Mas eu acho muito exagerado você ter a quantidade de camarotes previstas no edital e ainda com todas essas benesses, né? E a gente sabe muito bem para que isso, né, Alan? Isso aí é para fazer média, isso aí é para fazer politicagem, né? Eu tô falando, não tô falando pela S1 Live, que é o Mauro Santana que tá falando, né? É para isso, é para fazer média, entendeu? Chega um político de Brasília, um deputado, aí quer levar para o Maracanã, né? Às vezes o cara torce para o Flamengo, para o Fluminense ou para o Vasco, e aí quer fazer uma média com o cara. A gente sabe que é para isso. A gente sabe que é assim que funciona. Então, ó, aí, completando, não sei se você concorda comigo, eu acho que enquanto o Flamengo não tiver o estádio dele e o estádio apto para jogar, para investir, para ganhar dinheiro, eu acho que o Maracanã hoje é um mal necessário para o Flamengo. E aí o Flamengo, pelo menos tendo a concessão, ele pode... Mal, é um bem necessário. Sim. É legal ter o Maracanã. Pô, não, e pode aumentar os lucros, né, Mauro? É o mais importante estádio do país. Sim, e pode aumentar os lucros. Por exemplo, o Flamengo pode ir lá fazer loja dele interna, pode vender coisas ali, que aí o Flamengo vai faturar, né? Botar coisas internas ali no Maracanã, que aí acho que é permitido no edital, né? Fazer mais lojas, enfim, tentar fechar. Você não pode fazer nada de alvenaria, né? Sim, Tudo que você fizer tem que ser como estrutura tubular, aquela estrutura isso, que é desmontável, provisória. não é uma estrutura fixa. Exato. E de repente cuidar de forma melhor, porque uma coisa, por todos os problemas que você falou do gramado e tudo, mas uma coisa é você cuidar e não sabe o que vai acontecer amanhã. Você tendo a construção de 20 anos, já dá para você pensar num outro planejamento para gramado. Vamos mudar aqui então essa grama, vamos
Porque eu já ouvi conversa também que o Flamengo e o Fluminense estavam vendo um lugar para guardar uma grama, então sempre que tiver jogo, ficar trocando. Então, enfim, dá para você planejar mais, dá para você melhorar, pelo menos, né? Por mais que tenham todas essas limitações, né, Mauro? Com certeza, e conforme você disse, o estádio do Flamengo não fica pronto do dia para a noite, né? Então, o Flamengo, sabendo que poderá utilizar o Maracanã pelos próximos 20 anos, embora em condições muito parecidas das condições atuais, que não são favoráveis ao Flamengo, pelo menos o Flamengo sabe que antes havia um recurso precário, que é o termo de permissão de uso, que é muito efêmero. 6 meses, né, no universo do futebol é muito pouco tempo, é curtíssimo prazo. Não dá para você fazer nenhum planejamento, né, de médio ou longo prazo. Agora, você sabendo que vai ter o estádio por pelo menos 20 anos, óbvio que isso dá mais tranquilidade para que o Flamengo possa dar andamento ao seu projeto de estádio próprio. O que não pode acontecer é a diretoria do Flamengo se acomodar no Maracanã e colocar de lado a construção do estádio. Isso não pode acontecer, né? Não pode confundir com não precisa ter não tem uma urgência da construção do estádio, né? Mas aí, por não ter uma urgência, e empurrando com a barriga, aí daqui a pouco chega e já estamos no 20º ano do Maracanã e o estádio nem saiu do papel ainda. Aí é brabo. Léo, fala um pouquinho aí também, né, dessa importância do Maracanã, o Flamengo agora que tem a concessão definitiva pelos próximos 20 anos, né? É importante, né, dar uma segurança a mais e você pode fazer investimentos maiores no estádio, até para cuidar, para apresentar, principalmente, eu cito muito o gramado, né? Você que jogou bola sabe, né, Léo, a importância que tem ter um gramado bom e dá tranquilidade para você pensar no estádio próprio. Mas aí eu estou muito com o Mauro. Não dá para se acomodar nisso, porque eu acho que o estádio do Flamengo hoje é um bem muito, mas muito necessário, é uma coisa que o Flamengo tem que focar, tem que ser uma das prioridades, né? Mas dá uma aliviada e dá para você faturar em cima também do Maracanã, sendo do Flamengo e do Fluminense nesses 20 anos, né Léo? Sim, eu acho que o Mauro foi cirúrgico, né? O Mauro aí deu uma aula, né? Acho que ele pontuou muito bem. O Flamengo não tem o seu estádio, né? O Flamengo está em meios de construir, de buscar o terreno, de negociar, de comprar. Ainda falta muito, né? Eu sou um cara que tem um pé atrás, né, com essa questão do terreno. Só vou acreditar quando de fato o Flamengo concretizar a compra. Vejo muita cortina de fumaça, vejo muito usar o Flamengo em ano mais eleitoral. Ano de eleição. Ano eleitoral, eu não vou cair nessa conversa, com todo respeito a todos Mas, eles. Léo, isso é uma faca de 2 gumes, isso é uma via de mão dupla. O Flamengo pode aproveitar, né? O Flamengo para se eleger, que o Flamengo use os caras para construir o estádio. O momento é esse. Sim, tem que apertar os caras. Eles não querem voto, a gente quer estádio. E eu espero, então, que os dirigentes do Flamengo aproveitem, né? Mas eu vou ser bem sincero para você, Mauro e Alan, só vou acreditar de fato, né, quando isso sair do papel. Agora, o Maracanã, o Flamengo tem que ter o Maracanã, porque não tem outro estádio no Rio de Janeiro, né? Tem o próprio Newton Santos, mas o Flamengo quase não joga. Enfim, parece que o John Textor hoje é muito mais comercial, é muito mais profissional em relação aos outros dirigentes, né, que levavam para o coração, né, e acabavam, de certa maneira, inflando, né, os valores de aluguel do Newton Santos. Então, o Maracanã é importante para o Flamengo ter. Essa segurança dos 20 anos faz com que o Flamengo, como você bem falou, Alan, né, busque alternativas para fazer o Maracanã ser muito mais rentável do que já é hoje, mesmo, como o Mauro disse, sendo o estádio mais caro, né, de forma operacional para operar os jogos. Mesmo assim, o Flamengo consegue ainda ter lucro. Eu acho que vai ser importante. E um ponto, né, que eu também fiquei bem chateado, né? E Flamengo e Fluminense têm que tentar encontrar uma solução. O gramado é fundamental para as duas equipes. São duas equipes que gostam de ter a bola, né? E você tendo um gramado de qualidade, esse jogo se estabelece com muito mais força. E o gramado estava horroroso, realmente, né, Mauro? Estava totalmente queimado, totalmente falhado, enfim. E não tem como, né? Só tem o Maracanã. Não, e assim, é até um demérito pro próprio Maracanã. O Maracanã é o mais importante estádio do país e um dos mais importantes do mundo. É um demérito pro Maracanã ter um estádio naquela qualidade, daquela péssima qualidade.
Sim, aí as duas equipes, volto a falar, que tem o jogo de ter a bola, de posse, trabalhar com velocidade, você precisa ter um gramado até para o seu jogo realmente entrar contra o adversário. E geralmente essas equipes vêm muito fechadas e você tem que acelerar o passe até para balançar essas equipes e encontrar os espaços, as lacunas, os buracos. O gramado tem que estar de excelência. Né? Até para o torcedor, até para quem, né, gera as imagens, né? Para o espetáculo realmente ficar de qualidade. Então, eu acho que a dupla Flamengo e Fluminense, nesse sentido, tem que encontrar soluções, mesmo que gaste um pouco mais de grana, para ter um piso de qualidade. Certamente se beneficiarão dentro de campo, até porque são duas equipes que, como eu acabei de falar, gostam de ter a bola, tem jogadores habilidosos, né? É um jogo realmente de aproximação, troca de passe, mas eu acho que é interessante sim o Flamengo ter o Maracanã até a construção da sua casa, que eu espero, né, estar vivo para presenciar e levar o meu filho no estádio do Flamengo, né?